Eu sou contra a pesquisa eleitoral, assim, de rigor. Porque, assim, o voto é secreto, já começa daí. Segundo, a pesquisa, ela não tem outro papel que senão influenciar pessoas a desistirem do candidato que ela tem na cabeça. Uma nova pesquisa encomendada pela oposição sobre a disputa presidencial de 2026 mostra Jair Bolsonaro à frente de Lula, mas empatados tecnicamente dentro da margem de erro. No levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas entre os dias 14 e 18 de agosto, com 2026 eleitores em 154 municípios, Bolsonaro aparece com 37,4% das intenções de voto, enquanto Lula tem 36,3%. Na pesquisa, em cenário sem Bolsonaro, que está inelegível até 2030, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro aparece como o nome mais competitivo da direita para concorrer contra Lula, mas fica atrás do petista. Michele teria 30,5%, enquanto Lula 37%. As pesquisas também indicaram Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Tereza Cristina e Ciro Nogueira, todos com desempenho pior do que Michele. Olha, não é nenhum segredo que o Bolsonaro tem uma boa popularidade, né? Ele sempre teve essa boa popularidade, ele tem carisma. O Bolsonaro é uma figura que ele surgiu, que ele pode até não ter um domínio técnico, e eu faço a crítica de que ele não tem muita estratégia política. Por exemplo, durante o governo dele, a gente não conseguiu consolidar nenhum tipo de militância. Isso é muito importante, principalmente para a direita que está surgindo, né? Essas figuras da direita. É importante a gente ter militância, é importante a gente ter institutos de pesquisas, né? Que promovam aí uma parte mais intelectual. Tudo isso é importante, eu acho que isso não foi feito durante a gestão dele. Mas é inegável que ele tem um carisma muito grande e muito orgânico mesmo, muito legítimo. As pessoas gostam dele porque ele defende ideias que a maioria da população brasileira defende. O que aconteceu no fenômeno Bolsonaro é que desde que ele assumiu o poder, ele sofreu uma campanha difamatória muito grande por parte da imprensa, né? Então as pessoas ali, o cidadão médio, o afegão médio, chegava em casa, ligava a TV e da justiça. E via e da justiça. E da justiça, sim. Então ele foi o tempo todo, ele passou 4 anos, e tem até alguns vídeos em que ele fala isso, né? Que ele fala assim, olha, eu sabia que eu ia ser bombardeado, mas eu não sabia que seria tanto. Ele foi realmente bombardeado, ele sofreu uma campanha difamatória imensa. Então o imaginário popular acabou assumindo essa ideia de que ele era um fascista, de que ele era um genocida, de que ele era uma pessoa má, de que ele era praticamente um demônio na terra e que, portanto, tinha que ser extirpado das eleições brasileiras. As pessoas que têm esse ódio tão forte contra o Bolsonaro, eu aposto que seja um ódio muito mais criado em cima desse espantalho do que é a figura do Bolsonaro, do que é ele realmente e do que é a gestão federal dele. A gestão federal que a gente tinha dentro do governo Bolsonaro é completamente distinta da gestão Bolsonaro da gestão federal que nós temos agora no governo Lula, e a gestão do governo Bolsonaro era infinitamente superior, tinham ideias muito mais elevadas, um projeto de país muito mais elevado do que a gente tem agora no governo Lula. Era de fato uma gestão. Exato. É uma digestão. Exato. Como diria Gorgias no poema Helena, parágrafo 8, as palavras podem se tornar o pior dos tiranos. Não é, doutora Ana Paula? Exatamente. E voltando aqui à questão dos possíveis presidenciáveis, caso ele não se torne elegível, né? Porque no Brasil tudo pode acontecer. Se a gente tem gente descondenada, a gente pode ter gente que ficou inelegível e se torna elegível. Vamos ver o que acontece dentro até daquela teoria de que o Lula gostaria de concorrer com ele. Entre Marcola e Moraes, para quem você faria o M? Não precisa responder, não. Coitada dela. Eu sei que é uma pergunta muito difícil. Eu acho que eu voto nulo, né? Mas eu achei interessante esse levantamento aí de que essa pesquisa, né, mostrando a Michele como a mais competitiva, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro continue inelegível. Eu acho importante o governador Tarcísio
manter o governo de São Paulo, né? Nós não podemos correr o risco de perder o governo de São Paulo, mas ele é um nome fortíssimo também. Então, assim, a direita vai ter que se organizar aí caso o ex-presidente Jair Bolsonaro não possa ser candidato. O Pacheco vai concorrer a alguma coisa? Que Ao acaba o governo mandato de dele Minas, agora, né? ao governo de Minas. Ele não tem vergonha, não? Olha, eu acredito que ele vai perder de uma forma bem categórica em Minas Gerais, mesmo com o apoio do Lula Lelê. Será que o Lula... Isso se o Lula apoiar, né? Isso se o Lula Isso apoiar. se o Lula apoiar, né? porque quando ele deixar de ser presidente do Senado, ele volta a ser um senador como outro qualquer. Sorte? Eu mesmo faço a minha sorte. E agora com liberdade de apostar. MyLiberty.bet. Mete essa aí na busca, parceiro, e vai lá pra cima. Acesse o site, jogador, dê um confere e já manda a bala no seu time. É liberdade de apostar, é Brasil, é esporte, é jogo, é fácil, é pé quente, irmão. MyLiberty.bet. Com bônus de até R$500 e muito mais. MyLiberty.bet. Você acima de tudo, MyLiberty acima de todos. Jogue com responsabilidade. Agora, professor Suano, a pesquisa mais polêmica desses dias. Polêmica. O candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, comemorou em seu perfil no Instagram o crescimento nas pesquisas eleitorais. O levantamento do Datafolha, divulgado ontem, mostra um empate triplo. Esse é o famoso triplo carpado, twist, alguma coisa. O empate triplo entre ele, Pablo Marçal, Guilherme Boulos e o atual prefeito Ricardo Nunes. Na rede social, Marçal escreveu o seguinte, aspas, a piada virou pesadelo, fecho aspas. Segundo a pesquisa do Datafolha, Boulos tem 23, Marçal 21 e Nunes 19. Mas, como dizia Nelson Ned, mas tudo passa, tudo passará. Hoje foi divulgado um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, com um resultado um tantinho diferente. Ricardo Nunes aparece na frente com 24,1% das intenções de votos, seguido por Boulos, com 21,9%, e Pablo Marçal em terceiro, com 17,9%. Nos cenários de segundo turno apontados pela pesquisa, Nunes vence todos os outros adversários. E em uma eventual disputa entre Boulos e Marçal, o deputado do PSOL seria vencedor. Quem é mais confiar? Pensando na eleição de 2022, Paraná Pesquisas ou Datafolha, que é aí uma instituição, né, da pesquisa eleitoral brasileira com uma credibilidade aí inquestionável. Ah, sim. A Datafolha recebeu uma série de alcunhas bem interessantes. Eu vi pessoas chamando de data fake, data foice, que são fake. Ou seja, exatamente porque questionava e colocava a credibilidade do Datafolha de uma forma muito negativa. Mas o problema é que quando a gente olha essas pesquisas, há metodologias que são seguidas. O problema todo é que se as metodologias estão corretas ou erradas, a gente só vê depois, porque um acerta e os outros tendem a errar. Ou acaba acontecendo de todos erram. E então a gente vê, tem algo muito estranho, em que só poderia, de certa forma, verificar qual é a melhor se as metodologias fossem divulgadas de forma completa, como são feitas as perguntas, como são direcionadas, por que foi escolhido aquela amostragem naquele local, por que foi escolhido esse número de pessoas, por qual razão determinadas regiões foram, outras não. Para fazer isso, eles entregam segredos industriais. Como eles Ou não seja, entregam... então você está me dizendo é nenhuma nem outra. Você utiliza isso apenas como uma forma de tentar entender quais são os possíveis movimentos. Da minha perspectiva, eu não vejo, não é questão de não ter credibilidade, é que eu não coloco isso como uma construção de cenário perfeito. Eu não gosto das pesquisas eleitorais. Eu sou contra a pesquisa eleitoral, assim, de rigor. Porque, assim, o voto é secreto, já começa daí. Segundo, a pesquisa, ela não tem outro papel
que senão influenciar pessoas a desistirem do candidato que ela tem na cabeça. Até no momento em que elas são publicadas, isso acaba direcionando o raciocínio das pessoas, ou a fé, a esperança, porque tem indivíduos que não têm informações, porque não podem, trabalham muito, não tem tempo para ler, não tem tempo para fazer mais nada, e eles acabam ficando assustados. Como a gente nada funciona mesmo no Brasil, a gente vota nesse que vai ganhar, pelo menos meu voto não está jogado fora. Mas quando a gente olha essas pesquisas, se elas fossem totalmente verdadeiras, elas podem, por exemplo, na anterior que fala do Bolsonaro, não teria empate técnico entre Bolsonaro e Lula. O Bolsonaro estaria lá em cima. Ele estaria pelo menos com 10, 15, 20 pontos acima do Lula, porque em todo lugar que o Bolsonaro vai, fecham-se as ruas porque as pessoas querem olhar para ele, falar com ele, rir, brincar, porque ele é um cara e onde o Lula vai, as ruas se fecham. As ruas se fecham porque senão pode acontecer alguma coisa e tem um público restrito que é insignificante perto do que está. Aí a gente olha, e eu vou encerrar só dizendo, tá dentro do meu tempo aí. Quando eu vou... Quem falou que tem tempo aqui? Você tá vendo algum cronômetro? Alguém tá vendo algum cronômetro aqui? Eu estou. Aqui nesta mesa, Alexandre de Moraes sou eu. Exato. Por isso que eu disse. Muito bem, obrigado. Mas deixa eu só encerrar aqui a questão do Pablo Marçal. Pablo, qual é a música? O problema do Pablo Marçal é que o Pablo Marçal ele tem duas habilidades. A primeira delas, ele entende redes sociais como poucos. Inclusive, ele sabe que não interessa se você vai ser xingado ou não. Interessa é você se tornar popular. À medida como você se torna popular, se você adotar uma determinada postura que condiz com aquilo que é a perspectiva da sociedade, você acaba ganhando. O que ele está fazendo? Chutando o pau da barraca e falando a verdade, dizendo, se aqui só tem covarde na direita, eu tenho coragem. Por isso ele está avançando. E ele está avançando de uma forma que as pessoas não querem nem saber quais são os planos de governo, porque não está tendo tempo para falar de plano de governo. Então vão apostar em quem é corajoso. Por isso que ele está subindo. Eu acredito mais na pesquisa que diz que ele subiu e o Ricardo Nunes caiu, do que da outra que diz que ele está em terceiro lugar, já que a gente não tem como ver quais são as metodologias de forma completa. Luiz Arthur Nogueira, pesquisas ou Márcia Sensitiva? Olha... Tenho dúvidas. Mas olha, não querendo defender as pesquisas, tem um fator que a gente esquece. Quando o Instituto faz uma pesquisa, ele escolhe lá, dentro de uma amostra que em tese está correta, todo mundo responde. No dia da urna, 30% de abstenção na última eleição à Prefeitura de São Paulo. Então isso vai distorcer o resultado da pesquisa. Se 30% não é comparecer, nós temos um problema. E num país que o voto é obrigatório, né? Então, esse obrigatório é bem entre aspas. É uma democracia gostosa, né? Ser obrigada a participar da democracia. Exato. Da festa da democracia. Mas também não participa, né? Porque se 30% de abstenção da última eleição, então isso aqui é uma esculhambação, né? Como a gente já sabe, né? Agora, Pavinato, em relação ao que o professor Suano disse, a direita está perdida mesmo. Porque desde o primeiro momento a esquerda escolheu o Boulos, ponto final. A direita ficou em dúvida, não sabe se é o Nunes, não sabe se é o Marçal, quando na verdade o candidato era o Salles. Exato. Era o Ricardo Salles. E aí acho que a gente precisa aqui fazer uma crítica ao Bolsonaro, porque ele não teve peito de bancar o Salles. Ele quis fazer acordo com o Valdemar da Costa Neto, do PL, e abriu mão de ter o Salles para ter o Ricardo Nunes. Então vamos falar a verdade aqui. Como o Bolsonaro não bancou, agora a direita ficou num limbo. Porque uma parte não gosta do Nunes, uma parte acha que o Marçal é um louco, e vai votar em quem? Olha, mas é aquela coisa, é o partido político, o sistema partidário. Como é que é aquela frase, professor? Quem paga o aluguel da sede manda no partido. Manda no partido. Mas, infelizmente, um candidato que teria a capacidade de peitar com coragem, com um projeto e preservando aquilo que foi construído, era o Salles. O Salles deveria ser o nosso candidato da direita. Não perca mais tempo. Acesse myliberty.bet. Vou repetir, myliberty.bet. Pelo QR Code que está aí na sua tela, é o caminho mais fácil. Cadastre-se, garanta seu bônus de até R$500 pelo primeiro depósito. É só apontar o celular pelo QR Code e o passo a passo aparece, é muito simples. A sua experiência com apostas esportivas nunca mais vai ser a mesma. Então, eu vou reforçar, de novo, porque o QR Code é o caminho mais simples. Abra sua conta e bora pra cima. E mais importante, na MyLiberty, o saque depois é rápido, via Pix, a diversão é garantida. É Brasil, é jogo, é mais fácil, é pé quente, é ponta firme. Na MyLiberty você aposta e se diverte com segurança. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço
neste picadeiro bonito, vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.